Olá, meu nome é Lucas e eu sou um dos integrantes do grupo Luffy. Hoje, eu e meu colega Matheus vamos falar sobre as principais diferenças entre programas compilados e interpretados. Bem, eu poderia começar citando logo essas diferenças, dizendo que os programas interpretados são programas de computador que são executados por meio de um processo de interpretação. Eles diferem dos programas compilados, que são traduzidos diretamente para a linguagem de máquina antes da execução. Os programas interpretados são escritos em linguagem de alto nível, como Python, JavaScript e PHP. Essas linguagens foram projetadas para serem legíveis e de fácil compreensão para os desenvolvedores, o que permite um desenvolvimento rápido e ágil. Uma das vantagens dos programas interpretados é a portabilidade. Eles são frequentemente portáveis, o que significa que podem ser executados em diferentes sistemas operacionais e arquiteturas de hardware com poucas ou nenhuma modificação. Isso torna mais fácil compartilhar e distribuir programas entre diferentes plataformas. Outra vantagem é o desenvolvimento rápido. As linguagens interpretadas oferecem recursos de alto nível e uma sintaxe mais simples, o que facilita o desenvolvimento rápido de programas. Além disso, a capacidade de executar e testar o código imediatamente, sem a necessidade de compilação, acelera o processo de desenvolvimento. Os programas interpretados também são mais flexíveis e dinâmicos em comparação com os programas compilados. Eles geralmente oferecem recursos como reflexão e execução dinâmica do código, permitindo que que o programa se adapte e modifique seu comportamento durante a execução. Outra vantagem importante é a facilidade de depuração. É mais fácil depurar programas interpretados, pois o interpretador geralmente fornece recursos de depuração como a capacidade de executar o código passo a passo, visualizar variáveis em tempo real e capturar exceções de maneira mais detalhada. Isso facilita a identificação e correção de erros durante o processo de desenvolvimento. No entanto, os programas interpretados também possuem algumas desvantagens. Em geral, eles tendem a ser mais lentos em comparação com os programas compilados. Isso ocorre porque a interpretação linha por linha adiciona um sobrecusto de processamento a cada instrução, em vez de executar diretamente o código da máquina otimizada. Além disso, os programas interpretados dependem de um interpretador específico para serem executados. Isso pode ser uma desvantagem se o interpretador não estiver amplamente disponível ou se houver problemas de compatibilidade entre versões de interpretação. Há também preocupações relacionadas à segurança. Como os programas interpretados são executados por meio de um interpretador, há um risco potencial de segurança caso o interpretador não seja devidamente protegido contra vulnerabilidades. Isso pode abrir brechas para ataques maliciosos, como injeção de código ou explorações de falhas no interpretador. Mas, por fim, a proteção do código-fonte também pode ser um desafio com programas interpretados. Elas são geralmente distribuídas como código-fonte legível, o que torna mais difícil proteger o código contra a cópia não autorizada ou a engenharia reversa, em comparação com programas compilados, claro, onde o código de máquina é distribuído. Bem, em resumo, essas são, na verdade, as vantagens e algumas desvantagens dos programas interpretados. Eu passo a palavra agora para Matheus, onde ele vai dizer as principais vantagens e desvantagens dos programas compilados. Olá, meu nome é Matheus e eu vou falar sobre os seguintes tópicos. O primeiro é o que é o programa compilado. O segundo, exemplos de programas interpretados e programas compilados.
O terceiro é sobre a escolha da linguagem adequada para o seu projeto. Um programa compilado é um tipo de programa de computador que passa por um processo chamado compilação antes de ser executado. Durante esse processo, o código-fonte ele é escrito pelo programador, é convertido em código de máquina, que é diretamente executado pelo computador, diferentemente dos programas interpretados, que são executados linha por linha em tempo de execução. Os programas compilados são transformados em instruções de baixo nível que podem ser executados diretamente pelo hardware. A principal vantagem dos programas compilados é a sua eficiência durante a execução. Como o código ele é convertido em instrução de máquina, o computador não precisa gastar tempo interpretando o código linha por linha em tempo real. Isso resulta em um desempenho mais rápido e mais eficiente. Então, gente, nessa parte aqui eu vou demonstrar como é que se vai usar o compilador para transformar o meu arquivo fonte que eu vou criar em um arquivo executável usando essa plataforma, que é o servidor Draco, que foi criado pelo nosso professor, Dr. Rubem Carlo Benanti, e ela usa a linguagem C, que aí no caso ela precisa de um compilador para o código-fonte ser transformado no executável. Aí a gente vai criar aqui um arquivo simples, Hello World, só para printar na tela mesmo. Ponto C. Vou entrar aqui e começar a colocar o include, que no caso vai ser para incluir a biblioteca stdio.h. Vou dar um espaço aqui, começar com int min, dar outro espaço e abrir as chaves para começar o programa. Colocar, dar outro espaço e colocar aqui o return 0. Dar mais outro espaço e fechar as chaves até o final do programa. E nessa parte aqui eu vou começar o programa em si. E aí eu vou colocar essa função que no caso vai ser o printf e abrir aqui as chaves não, parênteses. Aí colocar aqui, tudo que eu colocar entre as aspas, no caso vai ser pintado na tela. Aí eu coloco aqui um simples jogo lá mundo, dá um espaço e é isso. Eu coloco 2.x para salvar o arquivo. Eu vou dar um ls para ver e vai estar aqui. O helloworld.c que vai ser, no caso é o arquivo fonte, que está só o que eu digitei. No caso eu vou usar o comando gcc, o nome do arquivo, aí -o, e agora colocar helloworld.x. No caso, com esse comando eu vou usar o gcc para transformar o helloworld.c, que é o arquivo fonte, e continuando helloworld.x para transformar no executável. Que aí eu dou um enter, coloco ls e aqui vai estar helloworld.x, que no caso é o arquivo executável. Aí no caso do .c, ele é o arquivo que eu vou estar editando, que eu tenho acesso. No caso, se eu fosse passar para outra pessoa, passaria somente o helloworld.x, que no caso ele está como código de máquina. Se eu, por exemplo, dar o vi word.x, vai aparecer várias letras aleatórias que vai ser até confuso. Que no caso vai ser o que? A escrita de máquina. Eu vou sair aqui, pronto. Aí agora eu vou colocar .barra e o nome do arquivo executável para conseguir executar ele. Executando ele aqui, ó. Aí aparece a escrita que eu disse, que é o Olá Mundo, só que aí ela continuou
no prompt de comando aqui. Ela se uniu. Aí eu consigo dar um viés aqui só para editar rapidinho, que é o que a gente edita. Vou acrescentar aqui as exclamaçãozinhas e o barra invertida N, que no caso é para esse comandozinho é para saltar uma linha depois da escrita. Coloco 2.x, aí vou e coloco o comando novamente do GCC, aí helloworld.c menos helloworld.x. Pronto. Aí esse comando aqui ele vai criar outro arquivo, que no caso vai atualizar o arquivo antigo. Isso você pode ver aqui, ó. Ele não criou outro e sim meio que substituiu o que tinha antes, porque estava com o mesmo nome. Aí eu coloco ponto barra helloworld.x e vai printar novamente. Só que agora saltou a linha e colocou as duas exclamações. Então é isso. E agora que sabemos o que é um programa compilado, vamos explorar alguns exemplos de programas interpretados e programas compilados. Alguns exemplos de linguagem de programação interpretadas são Python, Ruby, JavaScript e PHP. Essas linguagens são conhecidas por sua flexibilidade e facilidade de uso, pois o código pode ser executado diretamente sem a necessidade de um processo de compilação separado. Por outro lado, temos exemplos de linguagem de programação compiladas, como C, C++, Java, Go, Rust. Nesses casos, o código-fonte precisa passar por um processo de compilação antes de ser executado. Durante a compilação, o código é convertido em instruções de máquina, específicas para a plataforma que será executado. Embora a distinção entre programas interpretados e compilados seja clara em alguns casos, é importante mencionar que muitas linguagens de programação modernas possuem abordagens híbridas, nas quais o código-fonte é compilado em uma representação intermediária antes de ser executado, proporcionando uma combinação entre eficiência e flexibilidade. Agora que entendemos a diferença entre programas interpretados e compilados, vamos discutir a escolha da linguagem adequada para o seu projeto. A escolha da linguagem de programação certa depende de vários fatores, como os requisitos do projeto, as habilidades da equipe de desenvolvimento e do desempenho desejado. Se você está desenvolvendo um projeto que requer alta performance, como um software de processamento de dados intensivo, uma linguagem compilada como C++ ou Java pode ser a escolha mais adequada. Essas linguagens são otimizadas para o desempenho e permitem um controle mais preciso sobre o hardware. Por outro lado, se você está desenvolvendo um projeto que exige flexibilidade e produtividade, como uma aplicação web interativa, uma linguagem interpretada como Python ou JavaScript pode ser uma opção mais conveniente. Essas linguagens possuem uma ampla gama de bibliotecas e frameworks disponíveis, facilitando o desenvolvimento rápido de soluções. Além disso, é importante considerar o ecossistema de suporte da linguagem, a disponibilidade de recursos de aprendizado e a comunidade de desenvolvedores ativa. Esses fatores podem influenciar na sua escolha e ajudar no desenvolvimento eficiente do seu projeto. Chegamos ao final de nossa apresentação sobre programas compilados e programas interpretados e até o próximo vídeo.